Que a doce e divina paz do Mestre Galileu nos envolva nesta tarde de estudo de hoje. A gente solicita em espírito Chico Xavier e Maria Santíssima que nos envolva, que nos intua, que sobretudo nos inspire para os estudos desta tarde. E hoje, como eu estava falando, eu disse a Sil e a própria Xari, interessante, deve ser atualização. Eu liguei meu micro, eu estava mexendo com a construção velha, liguei o micro e está naquela tela azul inicializando. Mas eu disse boa tarde, várias pessoas corresponderam, esse som deve estar razoável, né? Porque interessante, eu colocava o microfone, eu não tinha retorno, não dava para. Quando eu colocava o microfone, não dava para ouvir. Então, para que continuemos na harmonia, eu peço desculpa, viu, Marcelo, porque infelizmente eu não gravei, eu não vou ter como fazer a gravação, porque o meu aplicativo fica lá no outro micro. Eu estou gravando aqui, filmando, que é câmera externa. Eu não tenho como, eu não fiz a gravação da prece inicial e nem vai ser possível da prece final. Por gentileza, coloque o número de 1 a 288, por favor. 124, Marcelo Luz, pois, muito obrigado, Marcelo. 124. E quando Marcelo, eu digo Marcelo, eu estou falando para mim mesmo até a última pessoa que chegou. Marcelo, procura não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Lê e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesma que esses são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse com as outras pessoas sobre doença, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre fartura e saúde e viva com otimismo, com alegria. E por que isso, meus irmãos? Porque pensar negativamente, falar negativamente, conversar com amigos sobre essas coisas que nada agregam, conversar sobre doenças, falar de coisas ruins, falar daquilo que substancialmente nos magoou, nos desestruturou, é ruim. Simples. Já foi dito que os espíritos comunicam por pensamento. E nós, como espíritos somos, nós também comunicamos pelo pensamento. E o pensamento precisa dos fluidos para passar de um ponto A para um ponto B. Assim como o oxigênio, o ar, né? Transporta a minha voz até aí, ou de uma pessoa, do doador para o receptor, né? O pensamento precisa do fluido. E o pensamento dadivoso, o pensamento bom, convergem para esse meio bons espíritos. Ora, e para que debelemos o mal, necessário fazermos o bem. Se pensarmos positivamente, se falarmos positivamente, é verdade, é natural que vamos convergir a boa espiritualidade para aquele meio e, em havendo boa espiritualidade, consequentemente, as boas ações aparecem. Então vamos pensar positivamente, vamos falar positivamente, vamos dizer às coisas aquilo que efetivamente gostaríamos que os outros dissessem de nós. Nada de fofoca, nada de coisa ruim, nada disso, nada de aquilo. Tão somente coisas que agregam, que constroem, que nos impulsionam para a frente. Mas espera aí, Décio. A maneira que você fala, parece que você nem pensa ruim, não pensa nada de errado, faz as coisas coerentemente, faz as coisas certas. Longe disso. Mas por isso que eu adoro, gosto, amo essa nossa doutrina. Porque a nossa doutrina, ela tira o véu
Não a vaidade, o egoísmo e o orgulho, mas o véu que obnubila a nossa vista, tampa, que nos escurece. E, acima de explicar, de esclarecer, nos orienta. Veja aí, é parte de nossa doutrina. Quando Marcelo colocou o número 124, e o número 124 disse-nos, exortou-nos a pensar proativamente de forma altruísta, isso é verdadeiro. Muito bem, meus irmãos. A Chanli, ela colocou Haroldo Druta Dias, um dos monstros, né, da nossa doutrina. Eu considero, talvez, o top em termos de preletor. Ele, Simão Pedro, isso na minha visão, Anete Guimarães, falar depois de um Haroldo é muito difícil. Eu vou até puxar a orelha da nossa parte. Como está aí no tema, meus irmãos, nós vamos falar agora sobre evocação dos espíritos. Interessante. Esse tema, evocar espírito, é muito combatido, é muito contestado, é muito, vamos dizer assim, questionado no meio espírita, sobretudo o atual. Pois, boa parte do movimento espírita atual, e antes de eu falar movimento, vamos fazer a diferenciação, o que é espiritismo e movimento espírita? A doutrina espírita são os postulados advindo da codificação, né, do nosso eminente Allan Kardec, Denizar Rivaio. Essa é a doutrina espírita. Movimento espírita são o que os espiritistas, o que eu, o que você, o que nós fazemos da doutrina. A interpretamos, a colocamos em prática, e é muito oportuno aqui ressaltar que há vários centros espíritas, sociedades espíritas, que faz hoje um espiritismo, vamos dizer assim, à moda da casa, conforme Sil quer, conforme Xari quer, conforme o Décio acha que é certo. Ora, isso é espiritismo ao nosso modo. Tem centros, inclusive, que estão fazendo espiritismo sem espírito. Ou por outro, tem centro que não tem mediúnica, não trabalha com desobsessão, ou seja, o espírito fica fora do centro. Né? Já pensou fazer um centro sem espiritismo? E isso começou em 1943, 42, quando foi escrito aquele livro Consolador, e lá na questão 369, foi questionado Emmanuel. Chico psicografou aquele livro. Lá na questão 369, Emmanuel fala que é dos espíritos que não aconselha de forma alguma a evocação dos espíritos. Não aconselha de forma alguma a evocação dos espíritos. Peraí, Décio. Emmanuel está errado? Peraí, Décio. Emmanuel é contra Kardec? Longe disso, meus irmãos, longe disso. Isso, inclusive, foi no movimento espírita na década de 40, foi um rififi, um auê muito grande. Chico Xavier, inclusive, retraiu diante de uma série de críticas, muito embora foi mantido. Foi mantido, e digo mais. Emmanuel disse a Chico o seguinte: Chico, o dia que eu disser, afirmar, lhe ensinar, escrever, vamos dizer assim, alguma vírgula, algum ponto, fora de que Kardec não ensinou, fique com Kardec. Então, hora nenhuma, há uma contradição. Na época, era natural
e os centros tinham a própria mediúnica na sessão pública. Eu mesmo peguei, meu pai era presidente de centro, e antes da sessão propriamente dita, existia mediúnica, ali recebia espírito, muitas vezes você na sala de passe, dando passe, a pessoa incorporava, etc. Então isso aí era muito ruim. Foi orientado à época para não fazer essas evocações, porque a pessoa sem destreza, sem conhecimentos doutrinários, fazendo evocação, sobretudo em casa, sem aquele amparo espiritual, o amparo protetor que o centro dá, realmente pode trazer consequências não agradáveis. Pode realmente trazer consequências não agradáveis. Interessante que a questão lá é 369 do Consolador. Veja bem o que é 269 no item do Livro dos Médios fala. No livro dos Médios fala. É interessante também, meus irmãos, que vários centros ainda adotam o não evocar. Vamos ver mais à frente, não sei se seria hoje, porque esse capítulo, pela magnanimidade, pela beleza, por essa parte científica, que é a comunicação com os imortais, ou seja, com os espíritos, nós vamos gastar de 2 ou 3 aulas, né? Reuniões, para, não digo dissecá-lo, mas ver a condena. E nesse capítulo todo, nós vamos ver essas considerações gerais, os espíritos que podemos evocar, linguagem, né, que se deve usar quando estiver conversando com os espíritos, utilidade das evocações particulares, né, eu evocar um pai, uma esposa, um tio, um santo de minha devoção, etc. Questões sobre as evocações dos animais, se podemos ou devemos evocar animais, e por fim, telegrafia humana. Naquela época, a telegrafia humana que hoje nós denominamos telepatia. Boa tarde os que chegaram por último. Relativamente às considerações gerais, Kardec diz: os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou vir a uma reunião se nós os evocamos. Pensa algumas pessoas que a gente não deve fazer evocação. Eles devem acudir, eles devem comparecer a uma reunião mediúnica de forma espontânea, de forma tranquila e sem nós evocarmos. Grande parte do movimento pensa dessa forma. Talvez uns 40%, eu diria. Eu não tenho esses dados estatísticos, mas não é menos de 40%. Sobretudo, meus irmãos e admiradores da doutrina. Nós estamos falando relativamente à questão 269, que um percentual grande, talvez 40%, 40% do movimento, das pessoas constantes do movimento espírita, entendem que não devemos evocar, e sim as comunicações espirituais, elas sejam feitas de forma espontânea e normal. Fundam-se em que essas pessoas que assim pensam que se a gente evocar, pode ocorrer, quando eu evoco, eu chamar determinado espírito. Evocação é chamamento mesmo, tá, meus irmãos? Evocar significa chamar, solicitar, vem cá. Chamar determinado espírito e, em nome desse espírito, outro espírito tomar-se o seu lugar. Então, seríamos, por assim dizer, enganados, ludibriados. Um processo de charlatanismo.
um processo de charlatanismo. Mas ocorre que Kardec diz que, pela mesma forma, quando nós não evocamos, não nominamos aquele espírito, pode ocorrer também que outro pegue o seu lugar, que outro vem em seu lugar. E ele compara nominalmente como uma reunião que fazemos aqui e agora. Ora, eu de uma certa forma fui evocado, aliás, invocado. Eu vou falar, vamos depois dessa explicação, dizer a diferença de evocar para invocar. Então eu fui invocado. Quem me invocou? Marcele. Marcele, olha, desce, por gentileza, pode subir, porque já estava previamente delimitado, planejado. Nesse exato momento em que meu microfone caiu, quem assumiu? A nossa coordenadora, Sil. Ela subiu. Para quê? Para dizer, irmão X, desce. Está havendo algum descompasso? Está havendo alguma coisa? Então, veja que quando eu não estava, e eu fui inicialmente evocado, aí outra pessoa subiu, a própria Sil. Então Kardec diz que, como numa reunião normal, quando não damos a palavra a uma determinada pessoa, a uma pessoa previamente estipulada e delimitada, outras pessoas fazem uso da palavra, fazem uso da sessão e pode, num determinado momento ou circunstâncias, criar-se uma perturbação. Invocação e evocação. O que é invocar? In é dentro, é para dentro. Invocar é quando você reza, ora, faz uma prece, por exemplo, para uma pessoa conhecida. O seu avô é uma pessoa extraordinária, foi um espírito bondoso, tinha um relacionamento extraordinário, e você, muitas vezes, chega e diz, ó meu vovô Amâncio, com a ajuda de Deus e de toda a espiritualidade, eu solicito que o Senhor me oriente, me ajuda dessa ou daquela forma, faça com que eu intua, eu tenha um discernimento sobre esta ou aquela questão. Nesse caso, quando dirigi a palavra a esse meu bisavô, a esse espírito familiar, o que ocorreu? Eu fiz uma invocação interior. Quando você vai dirigir a Deus, a Jesus, quando esses espíritos mais afeiçoados a nós, então é invocar. Evocar quando você chama determinado espírito. E veja bem, uma mediúnica, e tenho certeza, eu, por exemplo, às sextas-feiras nós trabalhamos em mediunidade. Na parte desobsessiva, vou pegar, e desculpe Marcele Luz como exemplo. Marcele Luz está tendo dias de melancolia, dias muito tristes, dias com o coração apertado. E ela chega, desce. Eu estou acreditando que eu estou sendo vítima de algum espírito. E o mesmo está quase me subjugando. Estou num processo de fascinação, estou subjugado, estou num... Ora, o que ocorre? Pode, naturalmente, ela coloca o nome lá no centro, vai para o nome naquele caderno, aquele caderno vai para a sessão de desobsessão. Muitas vezes o coordenador ou mentor da sessão de desobsessão pode pedir, depois de ler o nome, depois de ser levado à apreciação do nome Marcelo Luz, pode pedir que a mesma vá à sessão. Passe lá, vai pessoalmente. Isso não é habitual, porque você não... para debelar, para
tirar esse espírito que está magoando, constrangendo Marcelo e Lúcia, ela não precisa ir na sessão. Mas veja que, nesse aspecto específico, eu tive de evocar. O nome dela foi colocado e evocou-se esse espírito. Olha a evocação sendo feita. Hermes coloca lá em cima, antes de Itaperuna. Eu pensava que era o contrário. Na evocação, ele sai do lugar em que está para vir e nos manifestar sua presença. A invocação não é dirigida, senão aos seres que supongo bastante elevados para nos assistir. Então ela, como eu disse, pode ser e é para esses seres elevados, Jesus e Deus, e pode ser para o espírito familiar, alguma coisa muito próxima a nós. Então, veja bem, quando nós atuamos nesse processo mediúnico, fazemos o que? Evocamos. Então, as pessoas que advogam de uma certa forma a não evocação do espírito, está pela mesma corrente, pela mesma alternativa, parece que execrando, exterminando esse processo desobsessivo no centro. Então vamos fazer centro sem espírito, o que não é correto, né, meus irmãos? Em nossa opinião, é um erro, Kardec diz, primeiramente não evocar. Todas as duas formas, a evocação e a manifestação espontânea, têm suas vantagens. E Kardec à frente fala de modo incisivo: erro é você deixar de praticar uma dessas formas. Permita repetir. Erro é você deixar de praticar uma dessas formas, ou seja, a evocação propriamente dita ou a manifestação espontânea. Então, todas as duas formas são válidas, todas as duas formas são necessárias, sobretudo no processo desobsessivo. Sobretudo no processo desobsessivo. Muito bem, vamos à frente. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo, opomos assim uma espécie de barreira, uma espécie de força para que o outro tome o seu lugar. Isso é correto. Mas pode, naturalmente, eu, pela mesma forma, invocar ou evocar São Luís Erasto. E Erasto, meus irmãos, foi discípulo de Paulo de Tarso. Eu evoco Erasto e outro espírito assume o nome de Erasto. Pode ocorrer? É o que mais ocorre. Por que isso ocorre? Porque o que mais tem, meus irmãos, são espíritos querendo falar, são espíritos querendo manifestar. Estamos assediados, estamos, palavras textuais dita por Kardec, acotovelado, cotovelo por cotovelo, cheio de espírito. Falávamos também nos estudos anteriores que há 4 vezes mais espíritos desencarnados no orbe Terra do que os encarnados. Então são 28 bilhões, 7 e 100 milhões encarnados e o restante desencarnado. Então tem-se bastante espírito e todos querem manifestar. Deixa eu ver a área de texto aqui. Tico, eu não prestei atenção lá. Eu estou vendo a resposta aqui. Tico, se a pessoa realmente sentir-se obsidiada, tomar consciência de si, até pode empurrar-se. Basta orar e trazer Jesus ao seu pensamento. Para debelarmos o mal, meus irmãos, e eu não vi ipsis liter o questionamento do Tico, para debelarmos o mal, necessário se faz fazer o bem. E quando estamos obsidiados, é porque estamos com as janelas abertas, com as portas escancaradas. Quando fecharmos essa janela, fecharmos as portas, ou seja, não contribuirmos para aquela ação obsessiva daquele espírito
que nos atazana, que nos magoa, que nos obsedia, ele vai embora, vai procurar outro aqui. Mas o que ocorre? Muitas vezes, ou quase sempre, eu sinto prazer dessa obsessão. Eu sinto palatável, eu sinto tranquilo e até necessário que seja obsidiado. E já tivemos casos práticos disso. Vamos lá. Cada uma destas duas maneiras, diz Kardec, de operar tem suas vantagens. E nenhuma desvantagem haveria, senão a exclusão absoluta de uma delas. Veja bem, desvantagem, afirma Kardec, quando a gente faz exclusão de uma delas. Ou seja, eu simplesmente não vou trabalhar com a evocação. Ou nós simplesmente não trabalhamos com a manifestação espontânea. A exclusão, segundo Kardec, é que causa algo mal. Então o centro, ou os centros, as sociedades que assim procedem, um mal extraordinário está se fazendo, está se praticando. E Espiritismo fala-se com Kardec. Kardec, ele está muito atual, muito moderno e afirmamos, nada está obsoleto naquilo que Kardec escreveu e disse. Ademais, os seus escritos passou pelo Conselho Universal da Espiritualidade. Né? E o que isso significa, meus irmãos? Elcimar, seja bem-vindo. O que significa esse Conselho Universal da Espiritualidade? Significa, e foi isso muito praticado, quando algum questionamento, quando alguma dúvida, quando alguma resposta de algum imortal, de algum espírito é dada, e a gente sentindo dúvida ou dada a sua complexidade, a gente leva ou passa por 4, 5, 6 médiuns. Por quê? Kardec, antes de fazer as respectivas edições dessas obras, que as conhecemos, sobretudo essas 5 básicas, dito básicas, primeiro foi para aquela parte laboratorial, foi para a parte da revista Parisiense de Estudos Espírita, né? A revista espírita. Havia a publicação. Quando recebia pela mesma forma carta dos seus confrades próximos à França, ou ali da Inglaterra e mesmo dos Estados Unidos, onde praticamente começou a surgir as primeiras manifestações físicas, Kardec, na calada da noite, usando o bom senso, usando os critérios que lhe era peculiar, fazia o estudo antes de publicar. E quando havia dúvida, ele passava para o Conselho Universal dos Espíritos, que era a verificação, a averiguação por 1, 2 ou mais médios. E, inclusive, não era só médio da sociedade parisiense, não. Ele preferia. E ele preferia trabalhar também, meus irmãos, eu já até disse aqui, com médios criança, médios adolescentes, menina de 10, 11 anos. Por quê? Para evitar de formação já naquele assunto, porque somos sabedores que dificilmente há uma mediunidade 100% mecânica. Sempre o médio tem consciência. O que é bom? O que é bom? Você já pensou se eu incorporar determinado espírito e esse espírito não é simpático a Elcimar? Esse espírito não é simpático a Elcimar. E ela estando lá na sessão, eu posso dirigir impropérios, posso dirigir alguma coisa, vez que eu posso nem gostar de Elcimar e o espírito muito menos. Então eu falo alguma coisa. Por isso que é muito importante essa parte anímica, o médio ter consciência. O médio ter consciência. Então a consciência, o animismo dentro da mediunidade é extraordinário. Ele é extraordinário. Vamos lá.
Nas reuniões regulares, naquelas, sobretudo, em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem, sem que ninguém é chamado. Eu, por exemplo, na última sexta-feira, atendi um espírito e ele disse, ele tem aparecido muito espíritos, meus irmãos, nessa nossa mediúnica, lá do Oriente Médio, da Síria, né? Porque tem morrido, tem havido explosão, tem aparecido muito. Aí ele disse, eu falei, como é que você está? Eu estou bem. Eu perguntei a ele, você tem consciência do seu estado espiritual? Você tem consciência? Ele falou, mais ou menos, eu estou vendo que tem um pessoal sofrendo aí, tudo, precisando de ajuda. Eu estou vendo o pessoal gritando, eu só tenho que eu converso com eles, eles não me ouvem. Eu perguntei, mas alguma coisa vos constrange, vos magoa, alguma coisa você queria? Alguma coisa de mim, de nós aqui, desta reunião? Ele, não estou muito bem. Eu falei, por que você veio? Não, eu não vim, me trouxeram aqui. Aí, ele disse que já tinha vindo uma ou duas vezes. E eu até falei para ele. Eu perguntei se ele queria uma prece, se nós poderíamos fazer. Ele falou, não, se você quiser, você pode fazer. Aí eu solicitei a espiritualidade que coordene e dá sustentação aos trabalhos, né? Que, de uma certa forma, direcionasse a um hospital espiritual, a um pronto-socorro temporário, até ele ter melhores condições de, por si e per si, tomar uma atitude, vamos dizer, mais coerente, ou ser levado para uma colônia espiritual. Aí o que acontece? Esses espíritos vêm ocasionalmente. E eu deixei a porta aberta, eu deixei a janela aberta, eu deixei, na condição de médio dialogador, eu deixei a oportunidade de ele vir outras vezes. Porque eu mesmo senti que ele não saiu totalmente esclarecido. Não saiu por quê? Porque ele não queria. Porque ele não queria. Deixa eu ver a área de texto aqui. Podemos evocar todos os espíritos, mas isso não quer dizer que todos vão atender os nossos chamados. Eles virão conforme a nossa evolução, a necessidade e a seriedade do trabalho proposto. E por que isso, meus irmãos? Porque quando a gente evoca, o espírito pode não vir. Chico Xavier e as pessoas buscavam consolação, ou consolações para as suas agulhas, para as suas solicitações, e iam lá constantemente. E Chico muitas vezes, ou quase sempre, falava, olha, eu quero dizer que o telefone toca de lá para cá. Porque chegava o pai, a mãe, algum parente desesperado, olha, eu preciso falar, eu preciso receber uma comunicação do meu filho, o meu filho teve um acidente, a minha esposa suicidou, meu marido é uma pessoa extraordinária e ele não está no meu meio, eu preciso de uma orientação. Então, para comunicar, primeira coisa, o espírito tem que estar numa condição de perturbação, em uma condição tal que assim a espiritualidade permitindo, né? E ele tem condição de comunicar. Tem que ter uma consonância, uma sintonia, um diapasão com o médium comunicando. E por último, tem que querer. Ele quer? Ele está na mesma sintonia? Ele tem condição? E para não falar no merecimento, né? Aquela comunicação vai, de uma certa forma, fazer com que Guigui, fazer com que Fátima Lindamar melhore no seu vir a ser, melhore o seu estado, contribui por outra com suas evoluções. Porque, em não sendo assim, dificilmente há espiritualidade que dá sustentação àquela reunião, permite que se manifeste. Permita que se manifeste. Porque essas evocações feitas em casa, a gente deve evitar. Evitar
Porque não estamos, ou muitas vezes a pessoa não está preparada. Se a própria pessoa está preparada, o ambiente não é propício. Tem que ter a assistência de outros médios, tem que ter a assistência dos coordenadores, eu diria, dos protetores espirituais. No centro propriamente dito e numa mediúnica, há, em contrapartida, como se fosse uma camada perispirídica, uma camada protetora, onde protege-nos. E muitas vezes, lá fazemos meia hora estudos teóricos, meia hora 40 da manifestação propriamente dita, 20 a 30 minutos de experiências, né, práticas, ou de uma certa forma feedback dos médios que participaram da reunião. Não precisa ser especificamente aqueles que tiveram a incorporação propriamente dita, mas os médios de sustentação, eles são muito importantes. E diz, olha, dessa hora que você estava atendendo Hermes, ele de uma certa forma estava contorcendo, tendo um processo de transfiguração, inclusive a face dele do lado esquerdo eu vi. Então eu senti e percebi uma luz dessa ou daquela forma. Vi que por outro lado, e do seu lado direito, tinha uma, duas ou três espíritos trabalhando dessa ou daquela forma. Então, esses retornos, esses feedbacks, essas afirmações práticas corrobora substancialmente para o engrandecimento da reunião. Na federação nós gravávamos. Aqui nós não estamos gravando mais. Nós não estamos. Começamos a gravar, mas aí estava tomando não gravar. Lá na federação nós gravávamos. Então veja bem que esses espíritos, nesse caso específico, deste que eu disse, ele veio espontaneamente, vários vêm. E eu deixei, naturalmente, a porta aberta para ele vir outras vezes. O item 270 diz, quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Se ele pode vir, a resposta geralmente diz, sim, eu estou aqui. O que você quer? Se ele pode vir, e a nossa para colocar em cima, como que o espírito pode vir? Primeiro, ele estar na condição e ser permitido pela espiritualidade que o tutora. 2. Ele ter sintonia com o médium qual vai comunicar. 3. Ele querer. Porque esse querer, pessoal, é muito interessante. Nós que ainda estamos na carne, nós estamos lidando direto com a materialidade, estamos no corpo, precisamos ostentar ainda uma casa, um apartamento, trocar de carro, fazer isso, fazer aquilo, e isso nos satisfaz? O espírito, a maioria deles, ao desencarnar e sentir que o corpo, a matéria, aquilo em si era uma obstaculação ao seu progresso, ao seu pensar, Então, ele muitas vezes, você comunica, solicita, para ele ver, não vem não. E digo mais, tempo e espaço para o espírito é diferente de nós. Nós medimos o tempo por hora, né? Uma hora, o dia equivale 24 horas, o mês 24 vezes 30, o ano, uma volta da Terra em volta do Sol, e assim sucessivamente. Mas para o espírito, abri uma janela aqui, para o espírito, espaço e tempo não. Esses 80, 90, 100 anos que vamos viver aqui, então esses 80, 90, 100 anos que vamos viver aqui é muito insignificante em termos de tempo para o espírito. Ora, se não tem tempo, espaço ele movimenta na rapidez como pensamento, muitas vezes eu estou choroso, eu estou clamoroso, eu estou querendo que o espírito venha
para me dar esta orientação, essa aqui e ali, isso não ocorre. Não ocorre porque aquele espírito familiar ou aquele espírito que evocamos, sabemos ou sabe que aquela dor, que aquilo que nós estamos passando é para o nosso bem, contribui substancialmente para a nossa evolução. Vai contribuir para a nossa evolução. Então, meus irmãos, necessário, é oportuno, é importante que se evoque. Mas a não evocação e a manifestação espontânea também é muito importante. Erro é deixar de praticar uma das duas formas. Assim colocou Kardec. E não houve, mais uma vez, reafirmando, uma contradição, uma contraposição de Emmanuel e Kardec. O que houve foi uma orientação para que não se evocasse. Sem esse entendimento, não se evocasse nos ares, sem um devido amparo espiritual, sem um devido conhecimento. O que ocorre? Hoje está ocorrendo, e você pode ver na internet, esse espírito Charles, crianças, adolescentes evocando nas escolas, e o mesmo manifestar, ou outro espírito com esse nome, manifesta-se em crianças médias, sem estrutura orgânica, corpo de criança, porque ali tem um espírito milenar. E muitas vezes a diretora, a administradora do colégio, telefonando para a SAMU, saindo aquele carro a toda velocidade e criando esse estardalhaço, dado essas evocações, brincadeira de copo, brincadeira de evocar, porque eu evoco determinado espírito, repetindo, não significa que aquele espírito em si vai acorrer e dar-me guarida. Será que eu tenho condição moral para tal? Eu tenho estrutura de bem, sou um homem de bem? Então isso tudo tem que ser visto, tem que ser colocado. Vamos refletir nessas lições de hoje. Que Deus nos ilumine e mais uma vez digo, amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês. Por quê? Essa doutrina esclarece e consola. E por esclarecer e consolar, nos liberta. Muita luz, muita paz. E sexta-feira que vem teremos a nossa parte ali, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Porquanto, às quartas e sextas-feiras estudamos de forma sequencial e sistematizada as obras da codificação, conforme as mesmas foram editadas. Essas 7 obras. As 5 obras básicas, acrescidas do O que é o Espiritismo e, por último, obras póstumas. Um beijo em vossos corações. Muita paz.